Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. É uma alegria estar aqui com vocês para a gente poder ter uma reflexão, um despertar da consciência, para que a gente possa junto ter trocas no qual nós vamos abrindo um pouco mais a nossa compreensão, no qual nós vamos tendo pequenas conexões para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso conhecimento, ter uma leveza na nossa vida e termos trocas saudáveis. A Casa dos Tarefeiros é uma casa de cura e conscientização espiritual. Nós temos tratamento com os doutores espirituais, são realizadas cirurgias espirituais, todos os atendimentos são previamente agendados, você pode entrar em contato nos telefones que aparecem no início ou no término do vídeo. Aqui no canal no YouTube nós temos conteúdos maravilhosos, palestras, evangelhos, músicas do nosso coral Anjos do Senhor, então você pode navegar, compartilhar e se instruir também. Então seja muito bem-vindo para estar aqui conosco. Eu sou a Thaís Pimenta, sou psicóloga e sou tarefeira, e estou aqui todas as semanas para a gente poder ter essa conexão um pouco mais próxima para refletirmos e ampliarmos a nossa consciência. Na última semana nós iniciamos um bate-papo sobre aqui o livro Despertar da Consciência, onde a gente trouxe um pouquinho da introdução que fala sobre amar, instruir, querer, saber. Se você ficou interessado, dá uma navegada aqui no nosso canal, assista o vídeo da semana passada. Hoje a gente vai prosseguir um pouco mais aqui com mais um trecho do livro que vai nos despertar um pouco mais a nossa compreensão. E quando a gente compreende, quando a gente entende, as coisas passam a fazer sentido. Isso faz com que a gente ganhe uma expansão, com que a gente ganhe uma abertura de clareza, discernimento, bom senso, que nos traz uma sensação de bem-estar, de alegria e de crescimento. E é isso que juntos nós vamos fazer. Vou colocar meu óculos e tirar, não vou ficar com ele o tempo todo para não ter um problema na luminosidade aqui para refletir para vocês, ok? Então vamos lá. O ensino universal dos espíritos, como conjunto de ideias reveladoras, foi organizado por Allan Kardec, pesquisador, cientista, educador por excelência, a partir das observações dos efeitos em busca das causas. Kardec investigou a origem, a natureza, o destino dos espíritos e das coisas. O que isso tem a ver? Essências, substâncias, forças e formas. E relacionando isso às leis que regem o mundo físico e o mundo espiritual, por meio do raciocínio, da lógica, da sensatez que lhe eram característicos, Kardec nos ensinou a nada aceitar sem que o crivo da razão e do bom senso fosse visto, ou seja, fosse refletido. Porque se a gente continua a aceitar, a gente pode estar sobre a pena de repetirmos a fé dogmática impositiva do passado, ou seja, compreendendo, comprometendo o pressuposto da doutrina libertadora. E aqui tem um escrito que ele nos trouxe sobre a fé, e eu acho que vai ser de uma rica conexão para todos nós, para que a gente possa ter esse discernimento, esse ampliar. Nós vamos falar muito aqui, eu vou trazer a palavra conexão, e como que é importante a gente fazer conexões de conhecimentos, de conteúdos que nós já temos aprendidos, para que isso ganhe uma forma mental, para que isso ganhe uma força com as nossas memórias, com os nossos arquivos pessoais, de vivências e de aprendizados nessa vida, e que a gente consiga ter uma compreensão e um discernimento maior. Então, vou dar um exemplo. A criança, quando começa o seu desenvolvimento, ela começa a explorar o mundo através do caminhar, do contato com os objetos, com os brinquedos, com as pessoas. Quando chega na escola, ela começa
aprender as formas, as letras, os números, começando a aprender as vogais. Então ela vai associando uma letra a uma imagem e com isso ela cria uma memória e uma conexão que vai facilitando o desenvolvimento da sua alfabetização, do seu aprendizado, do seu conhecimento. E aqui nós vamos fazer um pouquinho esse beabá da conexão que Kardec trouxe através desse livro aqui, O Despertar da Consciência, que o Sebastião Correia nos trouxe com tanta amorosidade, e juntos vamos ampliar as nossas conexões. Agora vamos aqui à escrita de Kardec. A fé necessita de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo que se deve acreditar. Para acreditar, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Acredita-se porque se tem a certeza, e só se tem a certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E aqui, por essa razão, nós precisamos nos atentar ao que ela mesma nos recomenda: ler, absorver ou assimilar os fragmentos de verdades que eles estão aí espalhados em diversas formas. E isso a gente vai construindo uma unidade significativa e não negando ou aí aquilo que a gente ainda não conhece. Então, antes da gente investigar as causas, os efeitos das leis em suas múltiplas manifestações, a gente precisa buscar e nos trazer palavras, formas que vão nos trazendo sentido. E isso é o que traz aqui essa organização, né, da codificação da doutrina espírita, do que nada mais são do que códigos em vários tempos da humanidade. Aqui também está trazendo que nós vamos entrando em contato e nós vamos nos preenchendo, nós vamos nos informando e nós vamos tendo esse desenvolvimento, essa evolução, esse crescimento. Então a gente precisa ter esse olhar tão curioso e tão ao mesmo tempo empolgado que a criança tem. Quando a gente aprende com alegria, com bom humor, brincando, as coisas ficam mais leves. E por que a gente não pode falar sobre o conhecimento, a evolução, sobre a fé, sobre estados de desafios que nós passamos, sejam de sofrimento, seja de doenças, seja de situações temporárias, com esse olhar mais bem-humorado, com esse olhar mais fundamentado, como diz o nosso querido Chico Xavier, de que tudo passa. E visto já um pouquinho da história da nossa humanidade, realmente tudo passa. Bons momentos, momentos de desafios, de crise, de transformação, de sucesso. E o que fica? Fica a base, fica a solidez, que nós somos seres espirituais que vivemos aqui na matéria, experiências, processos de crescimento e desenvolvimento. E que a gente possa juntas poder ampliar, trazer esse significado, essa compreensão e trazer também esses fluidos de alegria, de bem-estar, como o conhecimento é libertador e como ele nos renova, ele nos amplia e ele também nos traz um conforto, nos traz um afago, nos traz um consolo para tempos de dificuldades, de desafios. Eu não sei o que você, meu querido, minha querida, pode estar passando, mas vamos trazer esse advento aqui da doutrina espírita, nessa casa de cura e conscientização espiritual, através aqui desse veículo de conexão que é o YouTube, para que a gente possa ter esse bálsamo, essa compreensão e também esse acalento em nossos corações. Agora tem mais
algo que eu gostaria de compartilhar, que está muito interessante aqui. Allan Kardec e os demais estudiosos de sua época, eles indicavam, direta e indiretamente, o caminho para futuros decodificadores, revelando a seriedade e a certeza do que buscavam. E eles faziam questão de nos informar e afirmar que a obra ela não estava acabada, ou seja, ela estava organizada em códigos. E que os homens de boa fé, os homens do bem, seria atribuído esse mister de decodificarem em momento próprio o que não havia sido possível esclarecer na época. E olha só que interessante, no Livro dos Espíritos, na pergunta 628, diz assim: é preciso que cada coisa venha a seu tempo, a verdade é como a luz, é preciso se habituar a ela pouco a pouco, de outro modo fica-se deslumbrado. Nunca ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e instrutivas como a que lhes é dada receber hoje. Não há para o homem estudioso nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, pois em tudo há germes das grandes verdades. E se por toda parte encontramos traços da doutrina espírita, em parte alguma a vemos completa. Tudo isso indica ter sido reservado à nossa época coordenar esses fragmentos esparsos em todos os povos, a fim de chegar à humanidade de princípio através de um conjunto mais completo. Ou seja, olha só, de tempos em tempos nós vamos, de acordo com o nosso discernimento, o nosso desenvolvimento mental, neurológico e estrutural do homem, né, da raça humana, a gente vai recebendo oportunidades de ampliar e de crescer ainda mais com o nosso conhecimento, com os aprendizados. E como a doutrina espírita, ela traz de uma forma tão completa esse desenvolvimento, essa escala de evolução. Tem uma frase aqui que eu acho muito interessante, que eu vou compartilhar com vocês, que o espírito imortal Viana de Carvalho, ele nos lembra. O espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Que interessante, né? A gente pode refletir sobre essa frase, como que as coisas se conectam, elas se interligam e elas nos fazem cada vez mais, através do conhecimento, da compreensão, avançarmos e adentrarmos num outro nível de vibração, de consciência e de expansão, porque quando a gente compreende que nós estamos aqui não para sofrer, mas para crescer, transformar e liberar também alguns rastros de um passado não muito distante, o nosso olhar, a nossa percepção muda. Então, alguns estudiosos dizem que o planeta Terra pode ser visto como 3 grandes instituições. Uns olharem como uma escola, ou seja, nós estamos aqui para a gente aprender, e aquele que não aprende vai repetir algumas lições até ele passar para um outro nível. Outros podem ver como um hospital, onde estamos aqui para nos curar, aprender, cuidarmos uns dos outros e evoluirmos para um outro nível. E alguns com uma mentalidade mais arcaica, mais ignorante, mais sedenta de conhecimento, pode ver como uma prisão, que estão aqui presos, encarcerados e não conseguem sair para a verdadeira liberdade. Então, qual é a verdadeira liberdade? A liberdade que nós somos frutos do nosso divino Criador, nós somos essa centelha divina e que nós precisamos despertar a nossa consciência. Não tem verdades absolutas, mas todos nós estamos num processo de evolução, de crescimento, que precisa cada um de acordo com a sua história, com o seu plano reencarnatório, com seus rastros de outros tempos, vivenciar, expandir e compartilhar aqui um pouquinho de conhecimento ou de vivências
para poder evoluir. Eu espero que todos fiquem muito bem, que a gente consiga prosseguir, que tenha feito sentido. Eu achei muito interessante a gente trazer um pouquinho do conhecimento, como a teoria, a prática, aliado talvez a uma linguagem mais clara, mais assertiva, a gente consiga ter uma compreensão melhor. Aguardo o feedback de vocês, espero que vocês fiquem muito bem, uma abençoada semana a todos, até a nossa próxima semana, tchau, tchau!